Sejam bem-vindos ao canal Vida Real ou Editada. Quem vos fala é Rogério Brinker, sou professor de Educação Física há um pouco mais de 20 anos. Então eu estou aqui não para falar sobre Educação Física em si, como vocês já viram em alguns outros vídeos, e se tu não viu, esse é o teu primeiro vídeo, vai lá e vê o vídeo do Seja Bem-vindo, que é uma introdução de tudo o que vai ter nesse canal e qual é a proposta. Eu escrevi um livro que se chama Vida Real ou Editada, e é por isso que eu abordo esses assuntos que dentro da educação física às vezes não são abordados dessa maneira, com outro viés, causando mais reflexão. E falando exatamente em reflexão, tem uma pergunta que todas as pessoas ao entrar numa academia são sujeitadas, ou sujeitas, né? Que é, qual o seu objetivo? Qual é o teu objetivo, tu que está assistindo? Eu não gosto dessa pergunta. Porque primeiro, para eu saber o que eu quero, eu tenho que ter uma mínima base. E é uma coisa que eu vou insistir muito aqui, em todos os vídeos do canal, é que nós vivemos numa sociedade onde as pessoas não sabem que não sabem. Nós temos um déficit educacional enorme no nosso país. Então as pessoas não sabem que não sabem. E não é por arrogância, mas é por ignorância. Assim como eu ignoro muitas coisas que eu não sei que não sei. E dentro da sala de musculação, como é que eu vou ter algum objetivo se eu não tenho alguma experiência com o meu próprio corpo? Aí vocês vão me dizer, não, mas como é que eu não vou saber do meu corpo? Eu sei do meu corpo. Não sabe. Porque a gente só aprende sobre o corpo usando o corpo e não simplesmente sobrevivendo a isso. Porque tu sobrevive. Tu tem funções vitais, como respirar, que é automático. O teu coração está batendo, que é automático. Tu não fica pensando nisso, não é um movimento consciente. Se precisasse de consciência, a maioria das pessoas estariam mortas. Então, são coisas que acontecem para sobrevivência. E a consciência corporal, que é vendida aos quatro cantos, não. Tu tem que ter consciência corporal. Mas o que é consciência corporal? É entender que corpo eu tenho, para que ele serve, como ele funciona. E para isso, precisa exercício. Precisa como qualquer coisa. Quando tu vai no colégio e o primeiro passo da educação é a alfabetização. Então, tem uma série de exercícios que vão te ajudar a entender as letras, para que tu possa entender aquele emaranhado e daqui a pouco entender que existem palavras, que das palavras tu consegue formar frases e assim por diante. Existe um certo caminho até tu conseguir ler um livro, ou ler um parágrafo, ou ler um post do Instagram. Para tu poder ler um post do Instagram, tu tem que ter passado por algum processo educacional de alfabetização, né? Para eu poder entender o meu corpo, para eu poder ter consciência do meu corpo, eu também tenho que passar, ou deveria ter passado, por um processo educacional. Que não é simplesmente eu quero ter o abdômen trincado, eu quero ter uma bunda maior, eu quero ganhar 5 quilos de massa muscular. Isso são objetivos que em algum ponto da jornada podem ser importantes? Podem, mas não no início. Porque eu não tenho capacidade de elencar um objetivo plausível, um objetivo realmente profundo que faça com que eu persista no treinamento, que eu vá à academia diariamente,
se ele for raso, assim como simplesmente ter uma barriga chapada, sendo que eu nem sei que processo que vai acontecer, eu nem sei o que é necessário para isso. Então, eu acredito que essa pergunta não deveria ser feita, pelo menos nos primeiros 3 meses que a pessoa se matriculou na academia. A primeira coisa que deveria ser feito no processo de uma pessoa que se matriculou na academia, que é um iniciante, que vai começar essa nova jornada, né, de buscar ser mais forte, de buscar ser mais equilibrado, de ter mais autonomia, é simplesmente, através do treino, aprender as suas funções, entender o seu corpo. Como eu já disse em outros vídeos, nós temos 2 braços e 2 pernas, e eles não são iguais em força. E isso faz com que o nosso corpo, muitas vezes, seja desequilibrado. Então, primeiro, nós temos que buscar um equilíbrio entre membros. Buscando esse equilíbrio, nós já vamos entendendo a função do nosso corpo. O quanto é importante equilibrar, ter força no braço direito e no braço esquerdo, na perna direita e na perna esquerda, o quanto isso reflete no nosso dia a dia, o quanto essa melhora reflete no nosso dia a dia, o quanto os exercícios vão melhorando, o quanto, por exemplo, o agachamento. O agachamento, ele inicialmente, ele pode ser um exercício muito difícil, e é, na verdade, muito difícil, porque requer muita técnica, muita concentração, muita insistência, requer que haja uma observação dos membros, principalmente inferiores, porque se uma perna é mais forte do que a outra, haverá um desequilíbrio na descida, e muitas vezes tu tem que parar com o agachamento para fortalecer os membros, para que eles fiquem mais equilibrados, para que tu possa voltar a fazer o agachamento. Muitas vezes tu tem que fortalecer o teu tronco, que não permite com que a barra fique nas tuas costas, porque o agachamento é um movimento onde a barra fica nas costas, tu desce como se fosse sentar em um banco e levantar. Esse sentar e levantar exige uma contração muito grande no tronco, que as pessoas acham que é simplesmente contrair o abdômen, e não é contrair o abdômen, é ter força no tronco como um todo, é força no peitoral, força nas costas, e assim fazer uma força abdominal, uma contração abdominal. Então não adianta dizer para o aluno, contrai o abdômen. Não adianta, ele não sabe contrair o abdômen. Agora, fortalecer nos exercícios de membros superiores, como fazer exercícios como uma puxada alta e expandir o meu peitoral e fazer com que eu sinta uma contração nas costas, quanto nas musculaturas menores, quanto as musculaturas maiores, como o dorsal, quando eu vou fazer exercícios como o supino, onde eu também tenho uma expansão do meu peitoral, onde eu tenho uma contração grande do meu peitoral, que é uma musculatura muito grande, tanto para mulheres quanto para homens, é importantíssima, que também afeta na minha postura no meu dia a dia, essa retração que eu tenho dos ombros, e afeta no equilíbrio dos ombros, porque o peitoral, os exercícios de peito já afetam, de certa forma, o ombro. Isso tudo faz com que no agachamento, que é um exercício que talvez as pessoas acreditem que é só de perna, o tronco mais forte me ajuda a subir, porque quando tu falhar, e o exercício é feito para falhar, no sentido de ele é feito para que tu canse, para que tu chegue no próximo do limite que tu consegue, então tu vai poder levantar com mais segurança, sem relaxar ou flexionar o tronco, causando pode ser que cause uma lesão, ou pode ser que cause um acidente, como a barra caindo no chão. Eu estou dando o exemplo de um exercício, que é o agachamento, que é um exercício básico, que é um exercício que nós vamos executar depois que aprendemos pelo resto da vida. E é uma outra coisa que as pessoas falam assim: a musculação é muito chata, porque são sempre os mesmos exercícios. E eu pergunto para vocês, vocês são sempre a mesma pessoa?
Vocês acordam e dormem sempre do mesmo jeito? Vocês têm o mesmo humor todos os dias? Não tem. Tem dias que tu tá mais triste, tem dias que tu tá mais feliz, tem dias que tu tá mais disposto, tem dias que não. Tem dias que tu tá mais preocupado, tem dias que tu não dormiu bem, tem dias que tu dormiu bem, tem dias que tu se alimentou bem, tem dias que tu não se alimentou bem. Tem dias que emocionalmente tu tá extremamente fragilizado e tem dias que tu tá assim radiante porque coisas positivas aconteceram na tua vida. Então, como eu não sou a mesma pessoa todos os dias, então como que os exercícios vão ser os mesmos? Não são os mesmos, porque eu encaro eles de forma diferente. O dia que eu vou fazer um agachamento que eu não estou bem alimentado não é a mesma forma como eu faço quando eu estou radiante, bem alimentado, bem dormido. Não é a mesma coisa. O exercício de agachamento não é o mesmo quando eu iniciei na academia e hoje, depois de 10, 15 anos treinando. Não é a mesma coisa. E não quer dizer que depois de 10, 15 anos treinando, o meu agachamento não pode ser melhorado. Muito pelo contrário. Porque quanto mais eu faço, mais eu entendo que a técnica que eu faço pode ser melhorada. E quando a técnica pode ser melhorada, quer dizer que aí sim eu estou perto de entender o que é consciência corporal, que é entender como o meu corpo funciona. Então os exercícios eles funcionam para que eu entenda melhor o funcionamento do meu corpo. Entendendo melhor o funcionamento do meu corpo, eu domino melhor essa máquina chamada corpo humano. E isso faz com que aí sim eu possa ter objetivos. Aí sim eu posso ser perguntado, qual é o seu objetivo? O meu objetivo é jogar basquete. O meu objetivo é correr. Aí sim a gente consegue ter objetivos, ou simplesmente o meu objetivo é ficar cada vez mais forte. Eu quero ganhar massa muscular. Que legal, então vamos lá, vamos para cima. Sem base, a gente não pode dizer que objetivo quer. Tudo será uma balela, tudo será uma fantasia, tudo será um devaneio. Porque quando eu não sei que corpo eu tenho e que funcionamento ele tem, e eu não treino ele, eu não passei por um tempo de treinamento, eu não sei para onde ele pode ir. Porque eu acho que a minha estrutura é uma. Mas muitas vezes, principalmente mulheres, que tem muito depósito de gordura por ter menos testosterona do que um homem, então tem menos tônus muscular, então tem uma facilidade maior de acúmulo de gordura, acham que o objetivo é de acordo com o corpo que elas acham que tem, porque está escondido num envolto de gordura. Por exemplo, mulheres que entram na academia e dizem assim, eu não quero treinar a parte superior porque a minha parte superior já é muito grande. E aí tu tem que dizer com toda a educação para essa mulher que é mentira o que ela tá falando. E que ela não conhece o próprio corpo, e ela fica super ofendida porque ela diz que ela conhece o próprio corpo e não conhece. Que é gordura, porque se ela perder 5% de gordura corporal, os ombros dela já desaparecem. Porque era gordura. Ou porque ela acha que tem uma coxa muito grande e na verdade não é. Simplesmente é gordura. E é normal, porque a gente acha que conhece e a gente só vai conhecer primeiro como uma boa orientação. Por isso que é importante tu estar num lugar onde tenha profissionais que consigam te orientar para que tu conheça o teu corpo. Porque só conhecendo o teu corpo é que tu vai começar a poder discutir, entendeu? Que é uma das coisas que eu vejo que a gente tem que ter mais paciência com os adolescentes nas academias. Porque se os adolescentes forem bem orientados pelos profissionais, pelos professores, eles vão entender que a gente não precisa ter pressa,
que existe um processo que não precisa ter pressa, que não é o peso que vai deixar ele mais forte, que não é ele treinar muito que vai deixar ele mais forte, mas é ele treinar certo, ele fazer as coisas que têm que ser feitas, da maneira como devem ser feitas, com o peso adequado para aquele tempo que ele está. E uma das coisas que eu falo para todos os meus alunos, e que é importante para que a gente possa entender mais do nosso corpo, a técnica é inegociável. A técnica de execução de um exercício, ela é inegociável. A carga a gente negocia, o exercício às vezes a gente negocia, mas a forma de fazer é inegociável, porque a forma de fazer é o que vai nos separar de ter uma lesão ou não ter uma lesão e de progredir ou regredir. Porque quando eu priorizo a minha técnica, pode ser que eu demore para aumentar o meu peso, o peso que eu faço nos exercícios, pode ser que eu demore para aumentar o meu peso corporal, o ganho de massa muscular, pode ser que eu demore para uma série de questões, mas quando eu chegar aonde eu nem imaginava que eu poderia chegar, eu vou ter muita base, porque eu vou ter movimentos muito bem feitos, eu vou ter recrutamento de musculaturas importantíssimas, eu vou ter um corpo muito mais equilibrado para poder fazer um levantamento terra com segurança, para poder fazer um agachamento com segurança, para poder fazer um leg press com bastante carga com segurança, para poder fazer um supino até o peito com segurança, para que eu possa fazer exercícios que são difíceis e que são exercícios que, sim, ao decorrer do tempo, são exercícios com muita carga, mas com segurança. Por quê? Porque eu tenho uma densidade muscular muito boa. Quem me deu isso? A técnica. Os exercícios feitos com o máximo, o melhor da sua execução. A carga vai vindo com o tempo, porque a técnica vai te dar força. E a força, gradativamente, pode vir a te dar mais massa muscular ou simplesmente vai te dar mais equilíbrio para tu poder melhorar em todas as funções do teu dia a dia. Então, qual é o seu objetivo? Se tu me perguntasse qual é o meu objetivo é ficar cada vez mais forte. E eu não disse cada vez maior, cada vez mais forte. Porque quanto mais forte eu fico, mais equilibrado o meu corpo fica. Quanto mais equilibrado o meu corpo fica, menos dores eu tenho. Tendo menos dores, eu consigo ter liberdade para escolher o que eu quiser na minha vida. Ou não fazer absolutamente nada. Mas eu vivo sem dores porque eu tenho um corpo equilibrado. Então, se vocês gostaram desse vídeo e querem repassar essa ideia para alguém que tem algum preconceito contra a musculação ou simplesmente não entende essa questão de eu não conheço o meu corpo, e é verdade, às vezes a gente tem que assumir a nossa própria ignorância. Quando a gente assume a nossa própria ignorância, a gente evolui. Então manda para o teu amigo, para a tua amiga, que precisa desse chacoalhão ou precisa simplesmente entender que há um processo por trás do que ela quer. E daqui para frente, daqui a uns 3 meses, 6 meses, a gente começa a discutir objetivos mesmo, objetivos alcançáveis. Por enquanto, simplesmente vai treinar. Vai treinar, vai treinar, vai treinar. Mesmo chateada, mesmo triste, mesmo com chuva, mesmo com frio, vai treinar. Porque vale a pena. O treino, ele é para a vida. Ele não é para um final de semana. Entendeu? Então, muito obrigado pela atenção de vocês. Se inscreve aqui no canal se tu não é inscrito. Curte o vídeo, compartilha com os amigos e até o próximo.